Romanos 8:12, todo mundo ali afiado já? Na versão revista atualizada, esse texto bíblico de Romanos fala o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Repita isso comigo. Na esperança fomos salvos. Eu vou prosseguir a leitura. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós nos curvamos à sua soberania. E queremos, Pai, que o Senhor nos guie nessa noite, nos oriente a respeito da sua vontade para nós. Traz a revelação dos céus, mais do que eu possa falar, mais do que eu possa compreender, mas faz, Senhor, ó Pai, cada um aqui ser ministrado particularmente pela tua grande e poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu me detive numa leitura um pouco mais longa, mas vocês puderam perceber que a cada leitura, a cada entrada em algum tema, parece que esse texto nos traz respostas, nos traz consolo, nos traz segurança, de que nada pode nos separar da presença de Deus. Nada pode, nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Nada pode nos separar, nós somos mais do que vencedores. Talvez seja esse o texto que tem, é difícil falar, mas Romanos 8 é um texto de riqueza ímpar. E ele começa o primeiro versículo que eu não li, porque senão eu ficaria ainda mais tempo lendo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, na verdade esse é um texto que, para todo momento, nós precisamos estar cheios dele. Primeiro, pela realidade de filiação. Jesus é o primeiro, é o primogênito, são as primícias. Então, ele é a primícia de todas as coisas. Então, ele inaugurou um novo tempo para nós. Inaugurou a conquista da vida eterna para nós. Então, nós que cremos em Cristo, porque, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, seja salvo, seja filho, seja ciente de uma realidade eterna, seja ciente de algo que haverá maior, de um porvir, de uma realidade maior do que os nossos olhos podem contemplar, uma realidade muito maior, e os filhos confiam nos pais. E essa é a declaração que nós precisamos, pelo menos, depreender nesse começo desse texto que ele fala: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai, querido Pai. O próprio Espírito testifica. Eu sei que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos em que nós somos provados na nossa fé, em que nós somos realmente chacoalhados pelas circunstâncias, e esse ano, vamos dizer, nós temos sido chacoalhados. Deus quer realmente nos levar a um novo nível, talvez porque Ele já queira voltar. Jesus já queira voltar, então Ele está nos programando para vivermos uma nova realidade. Então nós precisamos entender realidades que talvez nós não estaríamos compreendendo, e passar por circunstâncias difíceis nos levam a chegar mais perto dEle. Mas uma coisa nós precisamos entender: nós somos filhos, e Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de adoção, onde nós somos acolhidos. Não andeis atemorizados. Não andeis atemorizados, porque existe uma grande situação que nós precisamos distinguir, que é o medo e o temor. Eu já falei sobre isso em outras vezes. O temor nos aproxima de Deus, porque nós reconhecemos a grandiosidade de Deus e sabemos que Ele é um Deus bom. Mas o medo nos afasta dEle, porque temos vergonha dEle por conta dos nossos erros, e nos afastamos dEle. Porque o mesmo Deus grandioso, se nós temos medo, nós nos afastamos, e foi o que aconteceu com Adão e Eva. Porque quando eles estavam no Éden, eles pecaram, eles erraram, eles se esconderam.
esconderam a sua vergonha. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele já tinha um plano de salvação. E aí o que Ele fez? Ele sacrificou um animal para cobrir a vergonha. E isso testifica para aquilo que Jesus iria fazer. Entregar a sua vida para que nós pudéssemos ser limpos, redimidos de toda a nossa vergonha. E assim nós não precisamos andar atemorizados. Nós podemos avançar e, como diz o autor de Hebreus, entrar confiadamente na presença do Senhor, em temor e reverência, mas confiadamente nós entramos na presença dEle e confiamos nele. E confiamos nele. Confiamos nele. E porque confiamos em um Deus poderoso, nós podemos ter esperança. E para aqueles que gostam de dar um título, foi o que eu dei. Eu quero falar hoje sobre esperança. Porque momentos de dificuldade nos chamam a olhar, a voltar a olhar para o lugar onde nós não podemos tirar os nossos olhos. Porque momentos de crise e dificuldade, nós podemos ser tentados a olhar para outros lugares. Mas quando nós contemplamos um Deus poderoso, contemplamos um Deus que nós sabemos o que Ele é capaz, o autor da vida, Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida e Ele é o autor da vida eterna. É Ele quem inaugurou esse novo tempo, a eternidade, a salvação e aquilo que nós podemos contemplar com fé. Ele gerou a esperança em nosso coração quando Ele permitiu Jesus se entregando por nós, para conquistar a vida eterna. E o véu se rasgou de alto a baixo, e nós podemos acessar a presença do Pai. E agora nós podemos ter um relacionamento de chamá-lo de Pai. De Pai. Ele nos adotou. Ele nos adotou. E eu queria que você fosse para o versículo 24, do mesmo capítulo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, o texto que eu pedi para vocês repetirem. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos, é o que não vemos. Com paciência o aguardamos. A esperança é de uma realidade que nós não vemos. Amém? É isso que a palavra fala. Mas nós precisamos harmonizar isso com toda a realidade bíblica. Porque quem tem esperança, tem fé de que alguma coisa vai acontecer. Então a esperança não é simplesmente uma afirmação, eu tenho um sonho que isso aconteça. Eu tenho uma expectativa que isso aconteça. Se você tem esperança que algo aconteça na sua vida, você é algo mais do que simplesmente sonhar com alguma coisa. É ter, por certo, por antecipado, alegremente, o bem que se espera. Alegremente o bem que se espera. E isso é tão importante nós entendermos que esperança não é simplesmente, eu penso que pode acontecer. Eu acho que talvez aconteça. Esperança, se você une com o conceito de fé, você pode trazer à realidade aquilo que não aconteceu como se já fosse uma realidade presente. E assim você harmoniza isso com aquilo que em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos visualmente, porque esperamos, mas contemplamos pelos olhos da fé aquilo como certo. Aquilo como certo. E quando nós precisamos ser ativados nessa realidade, é justamente quando as dificuldades vêm. É justamente quando nós não entendemos nada. É justamente agir sabendo que alguma coisa vai acontecer e que você vai chamar a existência aquilo como se fosse realidade.
Esses dias eu tive uma experiência dessas. Eu sempre lembro da história da senhorinha, né, que sempre contam aqui, mas faz tempo que não contam, né, daquela senhorinha que saiu com o guarda-chuva, com a sombrinha na mão para ir para o culto, né, e questionaram, mas por que você está com a sombrinha na mão? Porque eu creio que vai chover. Estavam esperando por uma chuva, e ela saiu, estava um solzão, mas ela saiu de sombrinha, por quê? Porque ela cria, ela tinha fé que ia chover. E eu passei por uma situação dessas esses dias, semelhante. Eu estava recolhendo as coisas, fechando lá para trás, né, lá em casa, e a gente tinha colocado a rede. Nós temos um lugar onde a gente coloca uma rede lá para ficar. E assim, sabe aquela preguiça de tirar a rede? Quem já teve essa preguiça de tirar a rede? Você sabe o que é isso, né? Recolher uma bicicleta, pegar os baldes, essas coisas assim, que às vezes dá um tipo de preguiça na gente. Mas daí o que aconteceu? Eu olhei e nós estamos num tempo, e glória a Deus pela chuva que o Senhor nos mandou, né? Glória a Deus, Deus mandou uma chuva abençoada aí ontem e hoje. Hoje choveu? Não choveu, né? Então tá bom. Não, foi ontem que choveu, né? Estou meio perdido, gente, esses dias. Mas vai chover, vamos declarar profeticamente, né? Vai que, né, hoje chove. Mas eu estava entrando para cá, já estava escuro, e aquela rede ali, não está chovendo mesmo. Aí eu disse, não, mas eu vou me posicionar em fé, eu vou guardar a rede. Num ato de fé, eu vou guardar a rede. E glória a Deus, choveu no dia que eu resolvi guardar a rede. E aí Deus me ensinou que na verdade esperança, que na verdade fé é você agir conforme você pensa que vai acontecer. É agir com a firme convicção de que as coisas vão acontecer. Pode ser que você não saiba como. Pode ser que você não entenda como. Mas você crê que Deus tem algo preparado e separado. É algo que é maior do que eu sonho que aconteça. É algo que é maior do que eu penso que talvez poderia acontecer. É chamar a existência como se já existisse. E é isso que eu quero te provocar hoje. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, chamar a existência, a realidade dos céus sobre a sua vida. Realidade, trazer a realidade, a situação que realmente nós precisamos viver. E na verdade, Deus é tão presente que nós precisamos entender que toda essa realidade, ela está pronta já para nós. E nós precisamos ser intencionais nisso. Hoje eu estava vindo, e quando eu escolhi a minha camisa, não tem nada de místico nisso, irmão. Não achei que ia ministrar melhor por causa disso. Mas quando eu peguei a camisa, eu perguntei para a Tati, é essa ou essa? E ela falou, eu acho que é essa. Eu disse, não, é essa mesmo, porque essa é verde, eu vou falar sobre esperança, vou falar com a camisa verde. Porque até nisso a gente precisa ser intencional. A Lili também ali está de verde, outra irmã, bastante gente de verde, mas isso não tem nada a ver. Porque o verde em si não resolve nada. Quem resolve é o Deus que criou o verde. É esse, não tem nada de místico no verde. Mas é bonito o verde, né? Como é bom ver essa nossa região, que ainda tem bastante verde, e nós podemos contemplar com esperança, porque na verdade, a natureza também espera, a natureza também contempla, ela espera. O verde também espera por uma redenção, porque infelizmente a natureza está sujeita à corrupção. Mas ela também espera. Então quando nós olhamos para o verde, quando nós olhamos para as matas, quando nós olhamos para a natureza, para os rios, quando olhamos para o bosque, nós podemos contemplar que realmente a natureza anseia que a corrupção caia e que o Senhor redima todas as coisas. A intencionalidade em crermos nisso, mesmo em meio às dificuldades. E Jesus, Ele nos ensina isso. Jesus, mesmo em meio à dificuldade, nós precisamos crer no príncipe da paz. O príncipe da paz. Porque para o mundo, paz é a ausência de guerra, é a ausência de dificuldade, é a ausência de problema. Mas para nós, filhos de Deus,
Paz é a presença. É a presença do príncipe da paz. Porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às dificuldades da vida, Ele está. E Ele é o príncipe da paz. E é emblemático você pensar nessa realidade, porque quando você vê os homens num barco, seus discípulos desesperados, as ondas batem, vamos nos afogar, vamos afundar, vamos a pique, vamos cair, a coisa vai acontecer. O que ele estava fazendo? Dormindo. O príncipe da paz, quando ele está, ele realmente estabelece a paz. É a presença. Mesmo em meio à dificuldade, existe uma presença. Existe uma presença. Existe uma flor que brota, mostrando do cuidado do Senhor. O favor do Senhor. O favor do Senhor. Porque o Senhor cuida. O verdadeiro evangelho é cuidar da viúva e dos órfãos. Jesus tem um favor tremendo para vocês, Glória. E a flor desabrochou e o favor veio. E você talvez não entenda, nós não entendemos, mas Ele está com provisão sobrenatural sobre nós, sobre todos nós, principalmente sobre a tua casa, Glória. Em nome de Jesus. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João 14, 27. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou para como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A verdade é uma grande disputa que nós travamos com o medo e a fé. E eu também já falei várias vezes sobre a distinção entre essas duas realidades muito parecidas, muito próximas, mas em lugares opostos e paradoxais. A fé é a mesma coisa que o medo, só que para lados opostos. A fé é a crença e a firme convicção de que Deus está no controle. E o medo é acreditar e a firme convicção nas mentiras que Satanás sopra. Ele já foi derrotado. O príncipe da paz já venceu. E isso é o que está estabelecido. Essa é a realidade dos céus que já está sobre nós. O príncipe da paz já venceu. O príncipe da paz já está dominando. O príncipe da paz. E por isso que Paulo fala: não estejam atemorizados. Não estejam atemorizados. Eu sei que é uma luta, mas há uma escolha que nós precisamos fazer. O temor, o medo ou a fé. Jesus está no barco. Ele está na arca. Há muita comparação que se faz da arca com a igreja. Tem dificuldades na arca. Pensa um monte de bicho fazendo tudo aquilo que eles faziam. Pensa. Você já imaginou? Você já imaginou qual que é a realidade de uma arca? Só Noé mesmo. Noé e sua família. Deus foi muito misericordioso. E trouxe um lugar, mesmo em meio à dificuldade, eles tiveram provisão. Mesmo em meio à tormenta, eles tiveram provisão. Mesmo em meio à dificuldade, nós podemos crer que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Você está passando por alguma dificuldade? Esse ano de 2020 te trouxe dificuldades? Jesus está no barco. Jesus está no barco. Não se atemorize. Ele está no barco. Ele está no barco. Ele sempre está com vocês. Ele sempre. Jesus, ele deu esse exemplo de que aonde ele estava, mesmo em meio à dificuldade, ele estava demonstrando o que ele realmente era, o príncipe da paz. Mesmo em meio à tormenta, ele estava ali. Jesus, Ele quer que nós implantemos essa realidade nas nossas mentes, para que nós possamos viver dessa forma. E Paulo, quando fala essa realidade, ele fala justamente: não se atemorize.
Não se atemorize. Efésios 2, 4, 7 fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Esse texto é um consolo para nós nesse dia. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha muita criatividade para entender esse texto, e que essa criatividade do Espírito Santo venha e impacte o seu coração, para você acreditar que realmente Deus é um Deus de salvação. Mas que mesmo para aqueles que já estão entrando neste lugar, de talvez até estar com Ele já, nós precisamos entender que isso é uma realidade para nós. Porque Ele quer que nós vivamos com a mente dEle. Com a mente dEle. A mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E para habitar em lugares celestiais, nós precisamos nos assentar e viver e contemplar lugares celestiais. Conseguir contemplar o céu sobre a terra, o céu sobre a sua realidade. O barco está no meio da tormenta, o barco está balançando, mas Ele está presente e a paz está presente. E é isso que nós precisamos entender. Sabe, gente, nós estamos passando por um tempo um pouco diferente. Um tempo de incertezas, um tempo de inseguranças. Um tempo onde nós não sabemos o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês. Porque esse ano veio para nos surpreender, em todos os níveis. Mas há realidades celestiais que nós precisamos guardar e jamais desprezar. Jamais. Naum 1:7 fala: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza nos dias da angústia e conhece os que nele se refugiam. Repita isso comigo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. São essas verdades que nós precisamos conectar e manter vivas. Sabe, existe uma realidade que nós, como disciplina, precisamos ter, que é encher a nossa mente com essas verdades. É mais ou menos como a gente pensando naquela realidade do, como que o que o boi faz? Ruminar. Essas verdades, elas precisam estar o tempo todo, entrando e saindo. Você sabe que o boi, ele come, mastiga, manda para um lugar lá, ele tem 4 estômagos. O bicho não é fraco, né? 4 estômagos. Aquele tamanho todo, né? Tinha que ser 4 estômagos, né? Para ficar daquele tamanho, né? Puxa, eu com um já estou desse tamanho, mas tudo bem, não vamos mudar de assunto. 4 estômagos ele tem, então o que ele faz? Ele vem e volta. Essa realidade não é só para que quando nós estejamos aqui no culto, nós sejamos impactados, o Senhor é bom, e fortaleza no tempo da angústia. Isso aqui amanhã, quando você acordar, você tiver que levantar da sua cama, você lembrar, o Senhor é bom, e Ele é fortaleza nos dias da angústia. E isso depois vai entrar, vai fazer o seu trabalho, mas depois vai voltar. O Senhor é bom e Ele é fortaleza nos tempos da angústia. Isso é meditar. Medita na palavra. Medita no Senhor. Só que nós temos uma grande luta sendo travada. Porque nós temos realmente uma situação em que nós temos notícias o tempo todo. E esse ano é um ano de boas novas. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Embora às vezes a gente não entenda. A gente começou um tempo com um ano de pandemia.
Mas Deus está ajustando as coisas, e quantas coisas têm acontecido para o bem. Temos notícias de perda, mas nós cremos que haverá uma provisão especial do Senhor. Nós cremos porque Ele é bom, e é fortaleza nos tempos de angústia. Isso vai precisar vir à tona, um tempo todo. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós ligamos, e talvez você saia daqui, você vai ligar a tua televisão e vai ver o Fantástico. Né? E daí ali você já vai ser massacrado com um monte de notícia ruim. E eu não estou falando contra a emissora, eu estou falando contra a mídia. A mídia é assim. Sabe por quê? Porque a mídia ganha. A mídia ganha por deixar as pessoas desesperadas. Porque se acontece alguma coisa, você já quer ver o que está acontecendo. E qual foi o desdobramento disso. E qual que é a próxima do momento. Qual que é a próxima situação? Qual que é a próxima? E assim, nós temos uma luta cruel com boas e más notícias. No domingo à noite, a gente tem um monte de boas notícias. No alcance mais da terça-feira à noite, temos outras excelentes notícias. Mas segunda-feira a gente está se enchendo com notícias que falam da tempestade lá fora. Mas a gente precisa decidir em quem a gente confia. Se é na onda do mar batendo, ou se é no príncipe da paz que está dentro. A gente que vai decidir. E nós temos responsabilidade por fazer isso. Nós precisamos tomar posicionamento. Em quem nós acreditamos? No príncipe da paz ou na onda batendo? Porque há ondas. E você precisa entender, irmãos, porque isso, na verdade, a gente precisa, todo mundo precisa se alimentar, amém? E você sabe que tem alimentos que fazem bem e fazem mal. Você sabe disso. Você sabe que tem coisa que faz bem para a tua saúde, que vai ornar com tudo, vai tudo funcionar aqui, vai tudo dar certo. Mas tem outros alimentos que estufa, deixa a gente meio ruim. Coma o alimento que não estufa, mas que faz com que as coisas sejam todas ajustadas. Se isso é no natural, isso também é no espiritual. Aquilo que você se alimenta vai realmente trazer o reflexo para o seu dia. Se você se alimenta de salada, carne, proteína, você vai estar forte, cheio de expectativa. Agora você começa a comer doce. E eu sei que vão usar isso contra mim. Eu sei. Né? Quando você só come doce, massa, né? É só carboidrato, você fica, eu não sei quanto vocês, talvez a tua constituição física e biológica seja diferente, mas eu posso, às vezes fico meio estufadinho, né? Tem umas consequências aromáticas meio desagradáveis, não sei se acontece isso com você, né? Mas é assim, né? E assim uma fermentação, né? Tem o lado bom e o lado ruim da fermentação, irmãos. Né? E a gente precisa tomar com o lado ruim da fermentação. Então a gente precisa tomar cuidado. Só que isso também, eu uso esse argumento com vocês para que vocês não fiquem depois gerando odores com a crença desajustada, falando coisas, mas tá ruim mesmo esse ano, ai meu Deus do céu, vai tudo acabar. Não vai acabar. O príncipe da paz está no barco. O príncipe da paz está nos sustentando. O príncipe da paz está dentro do barco. Ele vai cuidar de todas as coisas. E na verdade é muito difícil lutar contra uma mídia. Porque na verdade você só vê gente boa falando, é só especialista. É só gente... Aí veja só o paradoxo que é isso. Na verdade as pessoas que são as mais informadas são as mais desesperadas. Você já pensou nisso? As mais informadas por um sistema são as mais desesperadas. E às vezes a gente que se informa demais se desespera demais. Mas se informa com o alimento errado. Se informa com as coisas que são transitórias, com as coisas que são absolutamente temporárias, que se quiçá sejam verdades.
Mas há uma verdade que é absoluta. Deus é bom o tempo todo. Ele é fortaleza no tempo da angústia. Ele é a nossa fortaleza em tempo da angústia. E isso é tão poderoso, irmãos. Tão poderoso, porque quanto mais nós nos alimentamos, mais é o que vai aparecer. Ontem nos jovens a gente acabou mencionando um texto que eu achei que é tão oportuno para isso. Porque Lucas 6,45 fala assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então nós denunciamos o que tem no nosso coração, quando estamos falando. Se nós falamos de só desgraça, só problema, está tudo ruim, talvez a gente esteja se alimentando com coisas ruins. Mas quando nós estamos falando de fé, de esperança, de uma realidade no porvir, nós nos alimentamos daquilo que é o que Deus tem para nós. As verdades absolutas. O Senhor é bom e Ele é a nossa fortaleza no tempo da angústia. A gente vai falar que não vai ter problema? Não, porque isso é negação. Temos problema. Temos problema. Não dá para dizer aqui, ninguém tem problema aqui. Ninguém levantaria a mão. Porque todos nós aqui, em sua medida, em sua determinada situação, tem seu problema. Cada um aqui tem. E nós não negamos a existência dele. Mas nós apenas declaramos que para esse problema existe alguém que já tomou cuidado disso. E o príncipe da paz, ele está dormindo no barco. Porque ele mostra que existe a paz. Ele está mostrando que há paz, mesmo em meio à dificuldade. Ele é bom em tempos de angústia. E é a nossa fortaleza em tempos de angústia. Nós precisamos entender, irmãos, que uma vida, que esse texto, eu acho que eu quase tenho mencionado ele em quase todas as ministrações que eu tenho feito, aqui, nos domingos. 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 21 fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Pega a notícia, fica com o que é bom. Veja o irmão que te ofendeu, olha para ele, vê o que é bom. Você vai achar. Eu estou te garantindo, você vai achar. Deus fez as boas todas as coisas. Olha, você vai achar. Em toda circunstância. Em toda circunstância. Em toda circunstância. E a gente precisa sair ainda mais forte, mais alinhado, mais focado, para conseguir ver a realidade boa de todas as circunstâncias. Embora seja muito difícil em algumas circunstâncias. Mas para essas circunstâncias a palavra fala: Deus é bom e é fortaleza no tempo da angústia. Essa é a verdade que nós precisamos ter. Naum 1:7, esse é o texto que eu estou falando já 17 vezes aqui. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E nós não podemos deixar essa realidade de fora. Nós não podemos deixar que Deus esteja de fora desse barco. Porque esse barco ele tem um propósito para cumprir. O barco ele tem um lugar para chegar. Eu não sei qual é o problema e a situação que você está vivendo nessa noite. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo. Mas Deus está cuidando desse barco. Jesus está cuidando desse barco. Mas Ele precisa estar dentro do barco. A palavra dEle precisa estar dentro de você. O tempo que você gasta com rede social, irmão, dedique na Bíblia. Dedique nas verdades absolutas que não mudam. As notícias são transitórias. As notícias, elas só vêm trazer desânimo. Cuidado com o tempo com rede social. Cuidado com o tempo na frente da TV. Tem coisas que você não precisa nem se permitir ver.
Tem coisas que você não precisa nem se dar o trabalho de ver. Deus já tem solução para tudo aquilo. Concentre-se na palavra dEle, que é eterna. Concentre-se na vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Concentre-se no propósito da tua vida. O propósito da tua vida não foi crescer para ficar na frente de uma TV vendo alguma coisa acontecer. É você acontecer, você fazer, e as pessoas olharem para você e ver que Deus é contigo o tempo todo. Mas enquanto nós não sairmos de um lugar de comodismo, porque Satanás ele está realmente sempre tentando fazer que você entre num lugar inferior e fique por ali. Deus sempre tem o melhor para nós, mas Satanás sempre mostra o mediano. Aqui está bom. Aqui está bom. Para que ir lá? Faça como a glória. Eu vou lá, porque eu sei que Deus tem algo para mim. Eu vou lá, eu estou lá. Podia falar, eu vou ficar aqui. Mas Deus tem sempre o melhor. Sempre algo mais, sempre algo melhor. E nós estamos lutando contra alguém que está querendo que você fique num lugar mediano, porque nesse lugar mediano você não muda a história. Fica na frente da TV, vendo Facebook, Instagram e não muda a história. Porque não muda. Você já viu mudança de história passando os dedos assim? Está pior. Verdade, pastor. A nossa mudança de vida vem quando nós vemos o propósito de Deus, que é maior. É maior, Ele sempre propõe algo maior, Ele sempre propõe algo melhor. Não fique com o menos, Ele sempre quer, Deus sempre quer algo melhor. Ele te fez mais do que vencedor, irmão. Ele não fez só você vencedor. O texto bíblico fala, quando Paulo fala, Ele te fez mais do que vencedor. Então você tem ainda uma porção que te leva ainda mais alto. Não se contente com o menos. Deus entregou o melhor dele, o Filho dele. Sempre excelência. Faça o melhor. Lembrei daquela música, faça o melhor. Isso aí mesmo. Faça o melhor. Não se contente com o mediano. Não se contente com o lugar de comodismo. Porque esse local de comodismo é justamente o que Satanás quer para você. Para você não fazer mais nada além do que é cômodo. Isso é para mim também. Isso é para todos nós aqui. E talvez seja o momento desse novo tempo mesmo. De nós buscarmos aquilo que o pastor Ney estava falando. De realmente ver o que está sendo inaugurado. Um novo tempo. De algo maior. Não aquilo que estava cômodo para nós. Mas algo que nós queremos apresentar melhor. Talvez seja entrar em outros níveis de mares mais poderosos, que trarão mais peixes, que trarão maior colheita, que trarão maior fruto. E nós precisamos entender que nós temos um propósito. Deus tem um propósito para mim e para você, irmãos. Só que nós podemos chegar e fazer assim, sabe Deus, Jesus, eu quero um tempo agora. Dá um tempo aqui fora do barco, porque agora eu estou querendo descansar um pouco. Estou querendo dar um tempo, pensar um pouco na minha vida. Ó, gente, o produto, ele só funciona se ele tiver com o designer junto. Por quê? Porque se você compra um celular desse e o cara que fez não explica, olha, isso é isso, faça isso para você fazer isso, faça isso para fazer aquilo, para você ter o maior rendimento possível. Por isso que você precisa de um manual, você precisa fuçar, você precisa olhar, e é esse o entendimento que nós precisamos ter da palavra. O que o designer da sua vida tem de propósito para você. E isso ele só comunica através da palavra dele, do Espírito Santo. E qual que é a dedicação que nós temos tido em relação a isso?
O nosso tempo em redes sociais ou o nosso tempo em buscar o designer da nossa vida, aquele que está nos projetando para um grande propósito, Ele que é quem faz todas as coisas. Pergunta para Ele, qual que é o teu propósito? Ele certamente já te falou, mas talvez a gente, por estar cansado ou acomodado com o mesmo nível, com a mesmice, a gente, aqui está bom, mas dá uma espiada. Fala com o príncipe da paz. Cutuca ele lá, no fundo do barco. Vai lá até o fundo do barco. Pode ser que faz tempo que você não vai até o fundo do barco. Vai lá e fala com ele. Príncipe da paz, qual que é o propósito para a minha vida? O que eu tenho que cumprir? Por que eu fui feito com esse shape, com esse formato, com esses dons, com essas habilidades? Por que o Senhor me deu isso? Por que o Senhor me fez assim? E nós precisamos conectar com isso. Todos nós, irmãos, todos nós. Eu não estou querendo apontar dedo para ninguém aqui, querendo gerar condenação. É todos nós. Eu também preciso disso. Eu também preciso ir até o fundo do barco lá e chegar e me humilhar. Príncipe da paz, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu propósito? Qual que é aquilo que o Senhor quer que eu faça? E esse é o lugar em que Ele quer nos fazer. E a esperança é o solo em que a fé cresce. Nós precisamos ter fé específica e intencional. A fé não é o resultado de esforço, é um resultado de rendição. Fé não é esforço. Não adianta a gente fazer. É a gente se render. É se render. Porque às vezes a gente faz e está fazendo a nossa vontade. Mas nós precisamos nos render, porque é pela graça que nós fomos salvos. Não é por nós, para que ninguém se vanglorie. Nós precisamos nos render. E é só se rendendo ao príncipe da paz. Ao príncipe da paz. Ao príncipe da paz, onde nós chegamos e falamos lá no fundo do barquinho. Príncipe da paz. O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso me render? Porque às vezes a gente está fazendo e não está acontecendo. Quem já passou por isso? Fazendo e nada acontecendo. Porque não nos rendemos ao que o príncipe da paz falou. Você tem um propósito e chamado para isso, querido. Não se bata em outras coisas. Mas para isso nós precisamos perguntar para Ele. As redes sociais vão falar que você pode ser isso, aquilo outro, né? E nem as pessoas que estão mostrando o que você deve fazer conseguem aquilo que elas querem fazer. Porque mostram fotos felizes, mas não estão felizes. É uma grande mentira. E sabe quem que é o pai da mentira, né? Você sabe? Foi informado já? Alguém não sabe? Levante a mão. Ninguém levantou a mão, então está todo mundo sabendo. Quem que é o pai da mentira? Nós precisamos entender que nós precisamos nos render ao príncipe da paz. Não entregue seu bom tempo àquilo que não vai te conectar com a verdade que Deus é bom e a sua fortaleza no tempo da angústia. Seja intencional. Coloque a camiseta verde se isso for importante para você. Não vai colocar a camiseta verde. Você seja intencional em fazer, né? Mas seja intencional, faça as coisas com intenção. Eu vou falar sobre esperança hoje, e é isso que eu quero. Eu vou falar do príncipe da paz, que é quem me dá esperança. Faça intencionalmente. Busque intencionalmente. Mas cuidado. Porque na verdade nós precisamos entender que o tempo que nós dedicamos precisa ser dado somente a Ele. Tem muita gente disputando o teu tempo, irmão. Irmão e irmã.
Tem muita gente disputando o teu tempo. Está na hora de ir para o fundo do barco e falar com o príncipe da paz. Eu quero encerrar falando o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode nos separar.